Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária e estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. A estrada para casa. Respirar fica mais fácil quando a noite se acomoda. O mundo parece diminuir o ritmo, como se estivesse pronto para descansar também. Há um conforto silencioso em saber que por alguns instantes, não é preciso fazer nada além de acompanhar o fluxo suave do tempo, deixando os pensamentos desacelerarem, bem devagar, no próprio ritmo da noite. Era uma noite de dezembro quando a estrada começou a desaparecer sob a neve. Não de repente, mas aos poucos, como se o céu tivesse decidido cobrir tudo com um véu branco e macio. Os postes à beira do caminho lançavam luzes quentes e difusas, criando halos dourados no ar frio. Flocos desciam em silêncio, girando lentamente, pousando no asfalto, nos galhos, no teto dos carros que seguiam com cuidado, cada um levando alguém para casa, ou tentando. A estrada era antiga, sinuosa, cercada por pinheiros altos que guardavam o caminho como sentinelas pacientes. O vento soprava leve, empurrando a neve de um lado para o outro, e o som que fazia era quase um sussurro contínuo. Dentro de um pequeno carro azul, Clara dirigia com atenção tranquila, as mãos firmes no volante, o aquecedor funcionando bem. O rádio tocava uma música baixa, antiga, daquelas que parecem já nascer suaves, como se soubessem que não devem incomodar à noite. Clara voltava para a cidade, onde crescerá. Não fazia isso havia alguns anos, e o Natal tinha um jeito curioso de chamar as pessoas de volta. No banco de trás, uma mala simples, um cachecol esquecido e uma caixa de cartas antigas, encontradas por acaso antes da viagem. O aroma do interior do carro misturava o cheiro de tecido aquecido com um leve toque de pinheiro, vindo do pequeno enfeite pendurado no retrovisor. Mais adiante, outro carro seguia lentamente. E mais um. Estranhos unidos pela mesma estrada, pelo mesmo frio, pela mesma intenção silenciosa de chegar em segurança. Até que a tempestade decidiu se intensificar. A neve começou a cair mais densa, o vento ganhou corpo, e o mundo à frente ficou branco demais para continuar. Não houve susto, apenas a percepção tranquila de que era hora de parar. Um antigo chalé de estrada surgiu entre as árvores, como se sempre estivesse ali, esperando. Luzes amarelas brilhavam nas janelas, convidativas, firmes, seguras. Um letreiro simples balançava suavemente, rangendo de leve com o vento. Um por um, os carros encostaram. Portas se abriram com cuidado, botas tocaram a neve fofa, e pessoas desconhecidas trocaram olhares silenciosos de reconhecimento mútuo. Dentro do chalé, o ar era quente e acolhedor. Uma lareira crepitava com calma, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira. O cheiro de lenha queimada se misturava ao aroma doce de cacau e chá de ervas. Havia um balcão antigo, mesas simples, cadeiras que pareciam já ter ouvido muitas histórias. O tempo ali dentro corria diferente, mais lento, mais gentil. Clara se aproximou da lareira, esfregando as mãos, sentindo o calor chegar aos poucos. Um senhor de cabelos grisalhos servia canecas fumegantes, com um sorriso sereno, como quem entende exatamente o que aquela noite pedia. Ela aceitou um cacau quente, envolvendo a caneca com as duas mãos, sentindo o calor subir, aquecer o peito, acalmar os ombros. Outras pessoas se acomodavam. Um casal jovem, silencioso e tranquilo. Uma mulher com um cachecol vermelho, os olhos atentos às chamas. Um homem alto, de voz baixa, ajudando a fechar a porta quando o vento insistia. Ninguém falava alto. Não havia pressa. A tempestade lá fora fazia seu trabalho, e ali dentro tudo era seguro, bem seguro. A neve batia nas janelas como um convite distante ao descanso. O som da lareira preenchia os espaços vazios entre os pensamentos. Alguém colocou um cobertor extra sobre uma cadeira. Outro alguém ofereceu biscoitos simples, caseiros, que tinham gosto de manteiga e lembrança. Clara se sentou, deixando o corpo afundar levemente na madeira acolchoada, sentindo o cansaço bom da viagem finalmente se acomodar. Em uma prateleira, enfeites antigos repousavam com dignidade. Pequenas estrelas de madeira, sinos de metal levemente desgastados, bolas de vidro fosco. Havia também uma caixa aberta com cartas amareladas, laços desbotados, caligrafias delicadas.
Ninguém parecia estranhar aquilo. Era como se o chalé guardasse memórias de muitas noites parecidas com aquela. O senhor do balcão explicou, com voz baixa e calma, que a estrada ficaria fechada até a tempestade passar. Talvez algumas horas. Talvez a noite inteira. Não havia preocupação em suas palavras. Apenas constatação. E isso bastou para que todos aceitassem a pausa como um presente inesperado. Clara abriu sua própria caixa de cartas, quase sem perceber. Escolheu um mau acaso. O papel era macio, gasto pelo tempo. Falava de um Natal antigo, de uma estrada parecida, de pessoas que se encontraram por acaso e compartilharam calor. Ela sorriu, sentindo algo se alinhar por dentro, como se aquela noite estivesse ecoando histórias que já existiam antes. Um som suave surgiu em algum lugar, um guizo distante, quase imperceptível. Talvez preso à porta, talvez vindo do vento. Não importava. O som parecia encaixar perfeitamente no momento, como uma nota final sustentada. Alguns olharam ao redor. Outros apenas fecharam os olhos por um instante, respirando fundo, deixando o calor fazer seu caminho. O casal jovem começou a conversar baixinho. A mulher do cachecol vermelho ofereceu mais chá. O homem alto ajustou a lenha na lareira com cuidado. Pequenos gestos, simples, gentis, estranhos que, por algumas horas, tornaram-se parte de um mesmo abrigo, de uma mesma história curta e aconchegante. Lá fora, a tempestade começou a perder força. A neve caiu mais espaçada. O vento se afastou, satisfeito. Dentro do chalé, ninguém teve pressa de perceber. O tempo ali continuava lento, macio, envolvente. Quando finalmente a estrada foi liberada, houve despedidas suaves, sorrisos tranquilos, um aceno de gratidão, silenciosa. Clara voltou ao carro com o coração aquecido, mais leve do que quando havia parado. Ao ligar o motor, percebeu uma estrela cadente riscando o céu, rápida e delicada, quase tímida. Não fez pedido, apenas agradeceu. A estrada agora estava clara. As luzes refletiam na neve, criando um caminho luminoso, sereno. Clara dirigiu com calma, sentindo-se acompanhada pelas memórias recém-criadas, pelo calor que ainda permanecia nas mãos, pelo silêncio bom da noite. Casa não era apenas o destino no mapa. Era aquele sentimento tranquilo de pertencimento, que às vezes surge no meio do caminho, numa pausa inesperada, numa noite fria aquecida por pessoas que não se conheciam, e que, por um breve momento, compartilharam algo simples e verdadeiro. Enquanto o carro seguia, o mundo parecia se despedir com cuidado. A estrada continuava, firme e segura. A noite se aprofundava, convidativa, e o descanso vinha chegando, suave, bem suave, como a neve que agora repousava em silêncio. A estrada seguia adiante, agora mais tranquila, como se também tivesse respirado fundo depois da tempestade. Os pneus avançavam com um som baixo e constante, quase hipnótico, acompanhando o ritmo calmo do coração. As árvores ao redor pareciam mais próximas, envolvidas pela neve que repousava nos galhos como algodão macio. A luz dos faróis não cortava a noite, apenas a iluminava o suficiente para seguir em frente, sem pressa. Clara manteve o olhar sereno, sentindo o corpo aquecido pelo que havia vivido. O chalé ficou para trás, mas não completamente. Parte dele parecia viajar junto, no calor que permanecia no peito, no aroma distante de cacau que ainda parecia existir no ar, na lembrança das vozes baixas e dos sorrisos tranquilos. Algumas experiências não ficam presas a um lugar. Elas acompanham, silenciosas, confortáveis, presentes. Em determinado ponto da estrada, a neve começou a rarear, transformando-se em uma fina camada úmida. A chuva fria substituiu os flocos, batendo suavemente no para-brisa, criando um ritmo delicado, repetitivo, quase como uma canção de ninar. Clara diminuiu um pouco a velocidade, não por necessidade, mas porque tudo pedia mais lentidão, mais atenção, mais cuidado. Pouco depois, as primeiras casas surgiram ao longe. Luzes nas janelas, cortinas fechadas, algumas guirlandas simples penduradas nas portas. Não havia barulho algum, apenas a sensação de que ali dentro, pessoas descansavam, protegidas, envolvidas por cobertores, histórias e memórias. O cheiro de lenha queimada voltou a aparecer, misturado ao frio da chuva, trazendo lembranças de infâncias antigas,
de natais passados, de vozes queridas. Clara estacionou diante de uma casa baixa, de madeira clara, com um pequeno jardim agora coberto pela neve derretida. As luzes da varanda estavam acesas, criando um círculo dourado sobre o chão. Ao desligar o carro, o silêncio se fez completo, profundo, bom. Ela ficou ali por alguns segundos, respirando devagar, deixando o corpo entender que havia chegado. Ao abrir a porta, o ar frio tocou o rosto com gentileza, como um último lembrete da viagem. Ela entrou, fechando atrás de si, e o som da casa a recebeu. Um leve estalo da madeira, o relógio antigo marcando o tempo com paciência, o aquecimento funcionando de maneira constante. O interior tinha cheiro de casa viva, segura, esperada. Clara tirou o casaco, pendurou o cachecol e caminhou até a sala. A lareira estava apagada, mas pronta, como se soubesse que logo seria chamada ao trabalho. Ela acendeu o fogo com calma, observando as chamas nascerem pequenas e depois crescerem, iluminando o ambiente com tons quentes e tranquilos. O mesmo calor do chalé parecia se repetir ali, como um eco suave. Na estante, fotos antigas observavam em silêncio. Pessoas sorrindo, abraços congelados no tempo, natais registrados sem pressa. Clara passou os dedos por um porta-retrato, sentindo a textura fria do vidro, e sorriu de leve. Não havia saudade pesada ali, apenas gratidão. Uma gratidão calma, acolhedora. Na cozinha, colocou água para aquecer e escolheu um chá simples. Enquanto esperava, abriu novamente a caixa de cartas. Sentou-se à mesa, sob a luz amarela, e leu mais uma. A letra parecia conversar com ela, mesmo após tantos anos. Falava de estrada, de encontros inesperados, de confiar no tempo. Clara dobrou o papel com cuidado, sentindo que aquelas palavras tinham encontrado o momento certo para serem lidas. O chá ficou pronto. Ela levou a xícara para perto da lareira, sentou-se em uma poltrona antiga e se cobriu com um cobertor macio. O calor envolveu o corpo lentamente, da mesma forma que o sono começa a se aproximar quando a noite já está avançada. Lá fora, a chuva diminuía, tornando-se um sussurro distante, quase inexistente. Em algum ponto da noite, um sino tocou ao longe, talvez de uma igreja próxima, talvez apenas o vento brincando com algum enfeite esquecido. O som foi suave, breve, perfeito. Clara fechou os olhos por um instante, deixando que aquele toque encerrasse o dia com delicadeza. Não havia mais nada a fazer, nenhuma expectativa, apenas estar ali, inteira, presente, segura. A estrada cumprirá seu papel. Um encontro inesperado aquecera o caminho. E agora, o descanso chegava como um cobertor bem ajustado, envolvendo pensamentos, soltando tensões, convidando o corpo a se entregar ao silêncio. A lareira continuava a crepitar, paciente. O relógio marcava o tempo sem pressa. A casa respirava junto. E enquanto a noite seguia seu curso tranquilo, tudo parecia em ordem. Calmo, exatamente como deveria ser. A noite avançava com passos suaves, quase imperceptíveis. O fogo na lareira já não dançava tão alto, mas mantinha um brilho constante, firme, suficiente para aquecer sem exigir atenção. As sombras nas paredes se moviam lentamente, como se também estivessem ficando cansadas, prontas para repousar. Clara permaneceu sentada por um tempo sem medir minutos. O chá esfriava devagar na xícara apoiada entre as mãos, e isso não importava. Tudo ali tinha permissão para ir mais devagar. O corpo entendia. Os ombros relaxavam. A respiração se tornava mais profunda, natural, acompanhando o ritmo tranquilo da casa. Do lado de fora, a chuva cessara quase por completo. Restavam apenas gotas ocasionais caindo dos beirais, marcando o silêncio com um som espaçado e macio. A neve derretida refletia a luz da varanda, criando pequenos brilhos no chão, como se o caminho ainda estivesse iluminado para quem chegasse, mesmo que ninguém mais viesse naquela noite. Clara se levantou com calma e percorreu a casa em passos leves. Cada cômodo parecia guardar um fragmento de aconchego. No corredor, o tapete abafava os sons. No quarto, a cama estava feita com lençóis claros e um edredom espesso, convidativo. A janela mostrava o céu escuro, limpo agora, com algumas estrelas tímidas espalhadas, observando em silêncio. Ela abriu a cortina apenas um pouco, o suficiente para deixar a luz da lua entrar. O brilho prateado tocou o chão de madeira,
Encontrou a ponta da cama. Repousou ali. Era uma luz que não acordava, apenas acompanhava. Antes de se deitar, Clara voltou à sala e apagou algumas luzes, deixando apenas o abajur e a lareira. O ambiente ficou ainda mais íntimo, como se a casa tivesse fechado os olhos junto com ela. Ao se acomodar novamente na poltrona, sentiu o peso agradável do cansaço bom, aquele que não vem da pressa, mas do dia vivido com presença. A mente começou a revisitar imagens recentes. O chalé na estrada, o som da neve, as pessoas reunidas em silêncio respeitoso. Nenhum rosto se destacava mais do que outro. O que ficava era a sensação de pertencimento, de cuidado compartilhado sem esforço. Às vezes, bastava isso, estar junto, mesmo sem se conhecer. Um leve estalo veio da lareira, seguido por um brilho mais intenso que logo se acomodou. O calor subiu, envolveu os pés, as pernas, o peito. Clara fechou os olhos novamente, desta vez sem intenção de abri-los tão cedo. As imagens se tornaram mais lentas, mais suaves, como lembranças vistas através de um vidro embaçado. O relógio continuava marcando o tempo, mas seu som parecia distante agora. O corpo se afundava na poltrona, pesado e confortável. O cobertor se ajustava sozinho, como se soubesse exatamente onde aquecer. A casa respirava, inspirava, expirava, em perfeita sintonia com a noite. Em algum lugar muito distante, talvez na mesma estrada de antes, o vento passava entre os pinheiros, produzindo um som contínuo e baixo. Não era um chamado. Era apenas o mundo seguindo seu curso, tranquilo, confiável. Clara sentiu uma gratidão silenciosa por aquele dia, por aquele caminho, por aquela pausa inesperada que a trouxe até ali com o coração mais leve. O sono se aproximava sem aviso, sem pressa. Primeiro, relaxando os pensamentos. Depois, suavizando as imagens. Por fim, envolvendo tudo em uma sensação morna e segura. Não havia necessidade de resistir. Nada precisava ser lembrado com esforço. Tudo importante já estava guardado. A lareira diminuiu mais um pouco, como quem também se prepara para descansar. A luz do abajur parecia mais baixa, mais distante. A casa mergulhava num silêncio profundo e bom, desses que não assustam, apenas acolhem. E assim, enquanto a noite seguia seu caminho calmo e fiel, Clara se deixava levar pelo descanso. A estrada havia cumprido sua promessa. O lar a receberá de volta. E o sono chegava agora como uma continuação natural da jornada, sereno, contínuo, seguro, levando consigo tudo o que precisava ficar em paz. O silêncio se aprofundava pouco a pouco, como um lago tranquilo ao anoitecer. Não era ausência de som, mas uma presença suave que envolvia tudo. A casa parecia adormecer junto, cada canto encontrando seu próprio descanso. O ar estava morno, equilibrado, confortável, exatamente como deveria estar. Clara já não percebia o peso do corpo com clareza. A poltrona sustentava sem esforço, como se fosse uma extensão natural do chão. A respiração seguia lenta, regular, entrando e saindo com facilidade. Pensamentos surgiam apenas para logo se dissolverem, sem insistir, sem pedir atenção. A imagem da estrada voltava uma última vez, agora diferente. Não havia mais neve caindo, nem chuva fria. A estrada estava calma, iluminada por uma lua alta, firme no céu. Os pinheiros permaneciam imóveis, guardando o caminho em silêncio respeitoso. Era uma estrada segura, confiável, que sempre levava a algum lugar acolhedor. No chalé, as luzes ainda pareciam acesas na memória. As canecas sobre a mesa, o vapor subindo lentamente, o som discreto do guiz na porta. Pessoas que talvez nunca mais se encontrassem, mas que dividiram algo simples e verdadeiro. Às vezes, a vida oferecia esses pequenos presentes, breves, suficientes. O fogo na lareira se transformava em brasas tranquilas. O brilho avermelhado pulsava devagar, como um coração cansado e satisfeito. O calor continuava ali, constante, espalhando-se pelo ambiente, assegurando que tudo estava em ordem. A mente de Clara começou a se afastar das imagens nítidas. As cenas ficavam mais suaves, mais distantes, como se estivessem sendo embaladas para descanso. As cartas antigas, as estrelas no céu, o sino distante, tudo se misturava em uma sensação única de aconchego. Lá fora, a noite seguia seu curso natural.
Algumas nuvens passavam lentamente diante da lua. Um animal noturno talvez cruzasse o jardim, sem fazer ruído. O mundo funcionava sem esforço, sem urgência, lembrando que nem tudo precisa ser acompanhado, nem controlado, apenas confiado. Clara não pensava mais em chegada ou partida. A estrada, agora, era interna. Um caminho tranquilo que levava para dentro, para um lugar calmo onde nada exigia resposta, onde o tempo se estendia de maneira gentil, permitindo repouso verdadeiro. O relógio da sala continuava seu trabalho silencioso, marcando instantes que não precisavam ser contados. Cada segundo parecia se alongar, macio, confortável. A casa mantinha sua presença protetora, firme, constante, como um abraço que não aperta, apenas sustenta. A respiração se tornava ainda mais profunda. O ar entrava fresco, saía morno. O corpo afundava um pouco mais, liberando o que restava de tensão. Não havia pensamentos pendentes. Não havia pressa. Apenas um momento, simples, suficiente. A noite de dezembro cumpria seu papel com delicadeza. Não exigia celebração, nem palavras. Apenas oferecia abrigo, silêncio e continuidade. Um convite para descansar sem culpa, sem expectativa. E assim de forma natural, quase imperceptível, Clara se deixava levar completamente pelo sono. Não havia um instante exato de transição. Apenas um deslizar suave, como quando a neve pousa no chão sem som algum. A estrada para casa continuava existindo, firme e segura, mesmo quando os olhos se fechavam. Porque algumas estradas não desaparecem no escuro. Elas seguem iluminadas por dentro, guiando o descanso, protegendo o silêncio e mantendo tudo em paz. O descanso já estava presente, espalhado como um cobertor invisível sobre tudo. A casa parecia suspensa em um intervalo tranquilo, onde nada precisava mudar. O ar mantinha a mesma temperatura agradável, nem quente demais, nem frio, apenas confortável. A noite envolvia cada detalhe com cuidado, como quem zela por algo precioso. Clara já não distinguia claramente onde terminava o corpo e começava o aconchego ao redor. Era como se tudo tivesse se unido em uma única sensação de segurança. A poltrona, o cobertor, o silêncio, a luz suave, tudo fazia parte do mesmo gesto contínuo de acolhimento. As lembranças do dia não surgiam mais como imagens, mas como sensações. O calor da caneca nas mãos, o som distante dos sinos, a presença tranquila dos estranhos reunidos pela tempestade. Nada disso precisava de forma agora. Bastava existir, em algum lugar sereno da memória, guardado com cuidado. O fogo na lareira se transformava em um brilho quase estático, lento, constante. As brasas iluminavam a sala de maneira delicada, criando um ambiente onde o tempo parecia repousar. O relógio seguia marcando as horas, mas seu som já não alcançava a consciência. Ele trabalhava sozinho, permitindo que tudo o mais descansasse. Lá fora, a estrada permanecia quieta. A neve refletia a luz da lua como um lençol claro e macio, estendido com paciência. Nenhum carro passava. Nenhum vento insistia. Era como se o mundo inteiro tivesse concordado em diminuir o ritmo, respeitando aquele instante de pausa profunda. Dentro da casa, o silêncio não era vazio. Ele estava cheio de pequenas presenças sutis. O estalo ocasional da madeira aquecida, o sopro distante do aquecimento, a respiração lenta que entrava e saía com facilidade. Sons tão suaves que quase se confundiam com o próprio descanso. A estrada para casa já não era um lugar físico. Tornará-se uma sensação contínua de retorno, de pertencimento tranquilo. Não importava onde se estivesse. Quando o corpo relaxava dessa forma, quando a mente se aquietava sem esforço, já era possível sentir-se em casa. Clara não pensava mais. Não precisava. O sono envolvia tudo com cuidado, fechando portas internas uma a uma, apagando luzes desnecessárias, mantendo apenas o essencial: calma, segurança, continuidade. A noite seguia seu caminho silencioso, fiel, sem exigir atenção. As horas passavam sem peso. O céu permanecia firme sobre a casa. A terra sustentava tudo com paciência. E nesse fluxo tranquilo, onde nada precisava ser feito e nada estava faltando, o descanso se aprofundava ainda mais. Suave, constante, completo. A estrada continuava ali, invisível e segura, levando sempre ao mesmo lugar sereno.
Um lugar de silêncio bom. Um lugar de repouso. Um lugar onde tudo pode simplesmente dormir, em paz. A quietude se tornava ainda mais macia, como se o próprio silêncio tivesse aprendido a andar sem fazer ruído. A casa já não parecia um conjunto de paredes e objetos, mas um espaço único de abrigo, inteiro, envolvente. Tudo estava em seu devido lugar, mesmo aquilo que não podia ser visto. A respiração seguia um ritmo profundo e natural, entrando devagar, saindo devagar, sem esforço algum. Cada ciclo trazia uma sensação de leveza maior, como se o corpo fosse se acomodando camada por camada, soltando o que ainda restava de tensão, mesmo aquela tão sutil que quase passa despercebida. As imagens do mundo exterior se dissolviam por completo. Não havia mais estrada, nem chalé, nem casa definida. Apenas a sensação tranquila de ter chegado, de estar protegido, de não precisar seguir adiante por enquanto. O descanso não era uma pausa antes de algo, era o próprio destino naquele instante. O calor permanecia constante, espalhado de maneira uniforme, envolvendo pés, pernas, peito, ombros. Um calor que não pesa, não sufoca, apenas sustenta. A mente, agora quase silenciosa, aceitava esse conforto como algo natural, familiar, antigo. Em algum ponto distante, talvez muito distante, um sino tocou mais uma vez. Ou talvez fosse apenas a memória dele, ecoando suavemente, sem som definido. Não importava. A sensação era de encerramento gentil, como quando uma história chega ao fim sem precisar de palavras finais. O tempo já não se estendia, nem se contraía. Ele simplesmente passava, discreto, obediente ao ritmo da noite. Cada instante era igual ao anterior, calmo, previsível, seguro. Não havia surpresas. Não havia mudanças bruscas. Apenas continuidade serena. A estrada para casa existia agora como uma linha invisível de tranquilidade, sempre presente, sempre acessível. Não exigia movimento, não exigia escolha. Bastava deixar-se estar, deixar-se ir, com confiança. O corpo afundava um pouco mais no descanso, como se fosse apoiado por algo firme e gentil ao mesmo tempo. A sensação era de flutuar sem se mover, de permanecer sem esforço. Tudo estava bem, tudo estava cuidado. A noite cumpria seu papel com perfeição, silenciosa. Guardava sonhos ainda não formados. Protegia o sono que se aprofundava. Mantinha longe qualquer ruído desnecessário. Era uma noite que sabia acolher. E assim, sem transição clara, sem fronteiras nítidas, o descanso se tornava completo. Profundo, estável. Um repouso que não precisava ser defendido, apenas vivido. A estrada seguia ali, invisível e constante, levando sempre ao mesmo lugar seguro. Um lugar onde o silêncio embala, onde o corpo confia, onde a mente descansa. E tudo permanecia assim, calmo. Na profundidade desse silêncio bom, algo se alinhava por inteiro. Não como um acontecimento visível, mas como uma certeza suave que se instala sem pedir licença. A sensação clara de que tudo, absolutamente tudo, estava exatamente onde precisava estar. A estrada para casa se revelava por completo, não diante dos olhos, mas dentro. Não era mais feita de curvas, neve ou luzes distantes. Era um caminho interno, contínuo, que começava no peito e se espalhava em calma. Um caminho que não se perde, mesmo no escuro. Um caminho que sempre conduz ao abrigo. Nesse instante tranquilo todas as partes do dia pareciam se unir. A tempestade que obrigou a parar. O chalé iluminado surgindo, no momento certo. Os estranhos que por algumas horas deixaram de ser estranhos. O calor compartilhado, o silêncio respeitado, o cuidado sem perguntas. Tudo isso formava um único gesto da vida, simples e generoso. O clímax não vinha em forma de surpresa, mas de compreensão serena. A percepção de que, às vezes, chegar em casa não significa apenas abrir uma porta conhecida. Às vezes, é parar, é aceitar ajuda, é sentar ao lado de quem não se conhece e sentir-se seguro mesmo assim. É permitir que o caminho mude para que o coração encontre descanso. A casa permanecia quieta, guardiã desse entendimento. As brasas na lareira sustentavam um brilho estável, como um último olhar atento antes do sono profundo. O relógio seguia marcando o tempo, mas agora parecia marcar apenas o suficiente, nada além.
Lá fora, a noite envolvia tudo com cuidado. O céu permanecia firme. A estrada dormia sob a lua. Não havia urgência em recomeçar. Não havia nada a provar. Apenas a certeza tranquila de pertencimento, de retorno, de acolhimento. Clara descansava completamente agora, sem pensamentos nítidos, sem imagens definidas. O corpo entregue, a mente aquietada, o coração leve. Tudo o que precisava ser vivido já havia sido. Tudo o que precisava ser entendido já estava entendido. Sem palavras, a estrada para casa cumprirá sua promessa mais profunda. Não apenas levar de um ponto a outro, mas conduzir ao descanso verdadeiro. Aquele lugar onde o silêncio é amigo, onde o calor é constante, onde o mundo parece confiar em quem dorme. E assim envolvida pela noite de dezembro, pelo aconchego invisível que permanecia, pelo eco distante de sinos que talvez nunca tenham tocado de novo, o sono se fechava como um abraço completo. Sem pressa, sem ruído, sem necessidade de seguir adiante agora. A estrada continuava existindo, firme, segura. Mas, por esta noite tudo já havia chegado. E o descanso permanecia.